Olá, bem-vindo a mais um vídeo aqui do canal. Sou Lucielda Silva, professora de corte, costura e modelagem, e nosso vídeo de hoje é a modelagem dessa peça aqui, é o nosso short inspiração Zara, com nervuras na frente, com o bolso faca. Eu já tenho aqui no canal a calça inspiração Zara, onde os detalhes aqui da frente foi feito com pences. E nesse caso aqui dos shorts, eu mantive as pences aqui na parte costa, mas a frente eu trouxe assim com nervura, porque assim vocês conseguem acompanhar aí os dois tipos, né, desse detalhe. Então, o acabamento interno aqui, ó, todo com viés, bem perfeito mesmo. E lembrando sempre, para você que quer comprar o molde em PDF dessa peça, né, uma grade completa com tamanhos de 36 ao 52, tem link de compra fixado aqui no primeiro comentário desse vídeo. E se você gostar do vídeo, curte, compartilha com mais pessoas, se inscreve no canal e ativa as notificações para você não perder o próximo vídeo, porque no próximo vai ter o corte e a costura completa dessa peça. Agora, tá querendo aí acompanhar esse passo a passo? Vamos para o vídeo! Bem, e aqui para a modelagem dessa peça, nós vamos precisar de um molde base de calça, frente e costas. Aqui eu estou com a minha base e lembrando também para você que não tem ainda o seu molde base de calça, aqui no canal eu tenho passo a passo ensinando a fazer essa base. Então, caso você não tenha aí e queira construir a sua base, é só procurar que tem aqui no canal para você. E aqui eu já fiz a cópia da minha base, vou iniciar com a modelagem da parte frente. Transferi também essa linha aqui do meio da parte frente, né, que tem lá na base, e ela vai servir como referência aqui para alguns detalhes da modelagem. Já inicio aqui colocando 1 centímetro de folga de vestibilidade na altura do quadril, vou marcar também 1 centímetro aqui na cintura, sendo que esse da cintura, ele é referente ao valor das duas nervuras que eu vou fazer aqui como detalhe na parte frente. Cada nervura dessa, ela ocupa meio centímetro, então por isso que eu vou precisar acrescentar aqui também 1 centímetro na cintura. Feito aqui essas marcações, eu vou colocar agora o comprimento dessa peça. Eu tirei a medida e o meu vai ficar aqui com 35 centímetros, mas aí você deve tirar a medida da cintura em direção ao joelho e ver aí qual a medida que você quer colocar. Nesse caso aqui ficou 35 centímetros, então eu já tô marcando aqui nessa mesma linha que já tinha na base, medi aqui e marquei os 35 centímetros. Vou fazer aqui a linha para a barra. Primeira parte eu vou apoiar aqui o esquadro na linha pontilhada, e vou fazer uma linha reta aqui em direção ao entreperna. Usando essa mesma linha que eu acabei de fazer, eu vou apoiar o meu esquadro e vou estender essa linha aqui até a lateral. Apoiei aqui certinho, fiz aqui a minha linha, passei aqui um pouquinho porque eu também vou precisar acrescentar aqui 3 centímetros. Então, medindo aqui a partir da linha lateral da base, eu faço a marcação de 3 centímetros e nesse ponto dos 3 centímetros eu vou subir 1,5 centímetros para ficar com uma certa inclinação aqui a linha da barra. Marquei o 1,5 centímetros, já venho aqui novamente com o meu esquadro e vou fazer uma linha levemente inclinada entre esses dois pontos, ó, o 1,5 centímetros que eu marquei e o iniciozinho aqui da minha linha no entreperna. Passado aqui essa linha, essa aqui vai ser descartada e vai ficar valendo essa que tá com a inclinação. Vou fazer agora uma reta entre esses dois pontos aqui, os 3 centímetros e o centímetro aqui do quadril. Tô usando aqui o meu esquadro, mas poderia ser uma régua reta também. Agora, desse ponto aqui do quadril para a cintura, eu vou usar a minha régua curva, porque ele vai ficar com um pouco de curva aqui para a cintura. Posiciono assim certinho e passo uma nova linha. Fazer esse complementozinho aqui para a lateral. E o próximo passo agora vai ser a marcação aqui das nervuras. A primeira nervura eu vou fazer nessa linha pontilhada que eu já tinha na base.
e ela vai ficar com o comprimento de 18 centímetros. Então, faço aqui essa marcação dos 18 centímetros. Vou passar aqui uma linha contínua para destacar, né, para identificar bem aqui o que é essa primeira nervura. E vou para a marcação da segunda. Para a segunda nervura, eu vou medir aqui na cintura, a partir da primeira, a distância de 5 centímetros. Então, eu já venho aqui e faço essa marcação. E vou fazer também uma marcação aqui um pouco antes do final dos 18 centímetros. Vou fazer uma marcação com 6 centímetros. Que assim essa segunda nervura vai ficar um pouquinho inclinada. Venho aqui com a minha régua e faço uma marcação com uma linha reta de 15 centímetros. Esse é o comprimento aqui da segunda nervura. Então, tá aqui certinho já a marcação das duas nervuras. E agora eu vou para a marcação do bolso. O bolso eu vou entrar aqui na lateral, 4 centímetros na linha de cintura e vou descer 20. Esse bolso ele fica com uma marcação aqui um pouco mais longa, porque ele tem aqui a parte que vai costurar no revel. E como ele vem aqui até a cintura, então precisa de uma abertura maior aqui nessa parte. Agora eu já venho aqui com a minha régua curva, vou posicionar aqui entre esses dois pontos e fazer uma linha curva, que será a entrada do bolso. Posicionei aqui certinho, passo uma linha e aqui eu tenho a entrada do bolso. Próximo passo agora vai ser uma marcação aqui no gancho, tá? Como aqui na lateral, bem nessa região, vindo aqui para a lateral aumentou um pouquinho, eu também vou entrar um pouquinho nesse gancho para não ficar com excesso de tecido. Então, nessa parte aqui próxima à curva, eu vou entrar 1,5 centímetros e vou refazer a curvatura desse gancho. Outra marcação que eu vou fazer também é aqui no finalzinho do gancho, eu vou descer um pouquinho, vou descer 2 centímetros para ficar com uma certa folga e vestir com mais conforto. Marcado aqui essas duas partes, eu posso vir aqui com a régua curva e vou refazendo, ou posso também ir fazendo a mão livre. Sempre tendo como referência aqui, ó, a linha que já estava no molde, eu marco aqui outra curva. E do finalzinho aqui da curva para a cintura, eu posso fazer reto mesmo. Posiciono aqui certinho e faço a linha reta. E agora vou finalizar aqui, unindo esses pontos, formando uma nova curvatura para esse gancho. Finalizado aqui essa correção do gancho, eu vou só fazer essa linha aqui até a barra. Próximo passo agora vai ser a marcação interna aqui do bolso. Esse bolso eu vou fazer um pouquinho diferente. Eu vou fazer aquele bolso que vem aqui, ó, até encaixa na braguilha, porque essa parte aqui veste melhor, fica mais certinho e não fica saindo aqui, né, o bolso para a lateral, já que é uma peça mais ajustadinha na parte de cima. Então, aqui na lateral eu marco 6 centímetros, você pode marcar mais também se você quiser um bolso mais comprido. E aqui eu vou marcar 6 centímetros também na linha do gancho. Outra marcação que eu vou precisar fazer agora é aqui, ó, um pouquinho antes do final da primeira nervura. Eu vou fazer uma marcação aqui entrando 2 centímetros, mas é uma marcação apenas de referência, para a gente poder fazer as curvaturas aqui do bolso. Então, eu vou precisar traçar aqui uma grande curva, ó, pegando toda essa parte aqui até a lateral. Por isso que eu fiz esse ponto aqui no meio, para a gente usar como referência. Eu poderia usar aqui a minha régua e ir encaixando aos poucos e ir fazendo, que dá certo. Mas eu vou preferir traçar aqui a mão livre mesmo. O iniciozinho aqui, próximo ao gancho, eu vou fazer uma pequena linha esquadrada, porque assim facilita e não tem problema de ficar com nenhum bico aqui depois. Vou posicionar aqui o meu esquadro e vou fazer uma pequena linha só para o início mesmo. Agora eu venho fazendo aqui os pontinhos com uma curva até esse ponto do meio,
que eu marquei aqui os 2 centímetros, ó. Fiz a primeira curva, agora eu vou fazer uma segunda curva desse ponto, virada aqui para baixo, em direção à lateral. E aí ficou assim, essa curvatura aqui toda, que a gente faz para esse tipo de bolso. Então, você pode fazer assim, fazendo aos pouquinhos, ou fazer com lápis, para se não ficar legal você apagar e refazer. E depois você vai pegando prática. Então, passo aqui uma linha contínua, ó. Tenho aqui já a marcação desse bolso. E agora, eu vou para a margem de costura. Margem de costura vai ser de 1 centímetro aqui no gancho, na cintura e na lateral. Só na barra é que eu vou fazer um pouquinho maior, vou fazer com 3 centímetros. Para a marcação da margem de costura, você pode vir medindo assim com a sua fita e vai colocando todos os pontinhos, né? Marcando aqui, sinalizando essa margem de costura. E se você já tiver um pouco mais de habilidade, né? E quiser agilizar, você pode fazer a mão livre. Eu vou fazer aqui a mão livre para dar uma agilizada no vídeo e depois eu marco a margem de costura lá da barra. Então, eu venho assim, ó, contornando todo o molde, sempre marcando essa mesma distância de 1 centímetro. Marcado aqui toda essa margem de costura, agora eu vou para a barra. Para a barra eu vou marcar 3 centímetros, faço 2 marcações e uso aqui a minha régua para fazer também um pouquinho mais rápido, ó. Só apoio aqui a régua e vou passando os pontinhos. Colocado aqui essa margem de costura, já posso recortar. Corto primeiro aqui a barra, finalzinho aqui da barra, porque eu costumo sempre dobrar o valor aqui, que foi a margem da barra, para poder continuar cortando as laterais. Porque assim, quando cortar aqui, você vai perceber que já vai ficar aquela inclinação certinha aqui para não faltar tecido a hora que a gente for costurar a peça. Então, eu dobrei aqui certinho, ó, e já fica essa inclinação aqui, que a gente chama de chanfro. E agora eu vou continuar aqui cortando o restante aqui do molde. Cortei aqui tudo certinho. Agora o próximo passo vai ser colocar aqui, fazer aqui a modelagem do revel. Então, eu já venho com um papel aqui por baixo. Vou prender aqui com esses pezinhos e vou fazer esse contorno. Contornando aqui um pouco do gancho, a cintura, e vou descer aqui também, contornando a lateral. Feito isso, já posso retirar aqui o molde e vou fazer a marcação aqui de largura desse revel. Nesse caso aqui, eu vou marcar com 6 centímetros. Então, eu venho posicionando aqui a minha fita e vou marcando essa distância de 6 centímetros, aqui sempre colocando a fita na linha de cintura e fazendo a marcação, até chegar aqui na lateral. Marquei aqui toda essa parte, vou usar a minha régua curva para passar uma linha contínua aqui, unindo todos esses pontos do finalzinho aqui do revel. Vou procurando aqui os encaixes certinho e passando essa linha. Finalizado aqui essa linha, vou passar uma linha contínua também aqui nesses tracinhos que eu fiz. Descendo aqui na lateral também. Tá assim o nosso revel. Eu vou diminuir aqui 1 centímetro, que é referente às nervuras. Mesmo assim, vocês vão perceber que nessa parte aqui de cima, lá na costura, vai sobrar um pouco desse revel. Não tem problema, é só a gente cortar. Mas aqui eu já vou diminuir esse centímetro. Na verdade, vocês podem diminuir aí até uns 2 centímetros, que não vai fazer falta. Então, eu já passo aqui uma linha. Vou fazer aqui a marcação de fio do tecido, tá? E aqui eu não tenho uma linha reta para usar como referência para marcar o fio do tecido. Então, como é que eu faço nesse caso? Eu esquadro uma linha aqui de referência, ó. Nesse caso aqui do revel, eu vou pegar esses 2 pontos, esse ponto aqui e o pontinho lá da cintura. Posiciono o esquadro certinho e passo uma linha guia, ó. Passei essa linha guia aqui nesses 2 pontos
E essa linha vai me servir de referência para eu colocar aqui a minha marcação de fio do tecido. Agora eu apoio o esquadro aqui certinho, nessa linha guia, e aqui dentro do revel eu posso fazer a marcação de fio do tecido. Então, quando eu não tenho aqui um ponto de referência, é dessa forma que eu faço essa marcação. Agora eu já posso vir aqui recortando. E ficou assim o nosso revel. Vou colocar aqui a identificação e vou marcar aqui também a linha de fio do tecido na parte frente. Para a parte frente eu tinha essa última linha aqui que estava em esquadro, então eu posso vir aqui tranquilamente, só procurar aqui a melhor localização, apoiar o meu esquadro certinho e fazer a minha linha de marcação do fio, tá? O processo que eu fiz lá no revel é quando a gente não tem essa linha aqui como referência. Então, aqui já fiz também essa marcação de fio do tecido. Feito aqui essa marcação de fio do tecido, eu preciso transferir esse bolso para outro papel. Para isso, eu vou ter que usar aqui a minha carretilha. Coloco aqui um papel por baixo, posiciono o meu molde, posiciono o molde aqui em cima do outro papel e venho para as marcações do bolso, tá? Eu vou começar marcando aqui a parte do forro do bolso e depois eu vou fazer o mesmo processo para tirar aqui o espelho do bolso também. Vou só posicionar melhor aqui, vou fazer esse contorno, já usando a canetinha mesmo, e vou passar a carretilha só nessa linha interna aqui do bolso, porque não tem como transferir com a canetinha. Fiz aqui o contorno, agora eu venho com a minha carretilha, vou passar nessa parte aqui interna, vou pressionando aqui e ela vai marcando essa linha no papel que está aqui embaixo. Feito isso, eu já posso retirar aqui o molde. Agora é só passar a canetinha em cima da marcação que ficou aqui da carretilha. Então, vou marcando tudo certinho aqui até a lateral e assim eu tenho a transferência aqui do bolso. Vou passar aqui uma linha contínua certinho no molde. Passado aqui a linha, eu vou fazer aquele mesmo processo para marcar o fio do tecido, né? Como eu não tenho aqui também uma linha em esquadro, eu vou criar essa linha aqui, posicionando, ó, nesses dois pontos aqui, certinho aqui no finalzinho e lá na cintura, e passo aqui uma linha guia. Esquadrei aqui essa linha, agora eu posso, a partir dessa linha, fazer a marcação de fio do tecido. Vou apoiar aqui o esquadro certinho, já venho aqui e faço essa marcação. Prontinho aqui essa parte do bolso, agora é só recortar. Cortei aqui essa primeira parte do bolso certinho. Agora eu preciso fazer esse mesmo processo aqui com o espelho do bolso. Só que antes eu preciso passar aqui a margem de costura, que é de 1 centímetro também, e cortar, descartando aqui essa parte para formar a entrada do bolso. Vou tirando aqui certinho. E agora sim, eu posso vir aqui e transferir essa segunda parte, que também faz parte do molde do bolso. O processo é o mesmo, eu já venho aqui com o papel por baixo, vou prender aqui com os pezinhos e vou transferir usando a canetinha e depois a carretilha, da mesma forma que eu fiz lá com a primeira parte do bolso. Então, vou fazendo aqui, ó, o mesmo processo, acelerei um pouquinho o vídeo, porque, na verdade, eu já mostrei esse processo, né, com a outra parte lá do bolso. Então, eu deixei aqui um pouquinho mais acelerado, para também não ficar muito longo o vídeo.
E o processo aqui é o mesmo, gente, ó. Vou transferindo essa parte do espelho do bolso. Para colocar o fio do tecido, eu coloco da mesma forma, crio aqui uma linha guia usando o esquadro e a partir dessa linha eu venho e faço essa marcação de fio do tecido. Prontinho aqui essa parte também, agora é só recortar. E assim eu tenho aqui as duas partes do bolso certinho, ó. Parte do revel também. Agora, para finalizar essa modelagem da frente, eu vou fazer o molde da braguilha. Coloquei aqui um papel, vou fazer uma linha reta com o comprimento de 20 centímetros. Essa braguilha é um pouco maior também, né? Porque ela passa para a parte do revel. Marco aqui a largura de 3,5 centímetros. Vou fazer mais uma marcação aqui próxima ao final. E vou passar uma linha reta fechando aqui como se fosse um retângulo. Desse ponto aqui para o final, eu vou fazer uma linha curva, formando assim o finalzinho aqui dessa braguilha. Agora eu vou recortar, deixando margem de 1 centímetro. Vou cortando aqui certinho, tudo com a mesma margem de 1 centímetro. E dessa forma tá pronto aqui o molde da parte frente, braguilha, tudo certinho. Agora vamos para a modelagem da parte costa. Aqui para a parte costa, eu já vou iniciar marcando o comprimento. Para isso, eu pego aqui, ó, uma forma bem prática de fazer é pegar aqui a parte frente, que já está pronta. Eu apenas alfinetei aqui o pedacinho do bolso, né? A parte do bolso para formar a lateral certinha. E eu já vou marcar aqui a parte costa com a parte frente, porque assim não tem, além de ser mais rápido, já encaixa certinho. Então, marco aqui a altura e vou marcar também, antes de passar aqui a linha da barra, eu vou precisar marcar também aqui no entreperna. Então, essa parte do entreperna eu uso também o molde, porém, como eu desci 2 centímetros lá no gancho frente, eu preciso primeiro descer aqui no gancho costa também. Vou marcar aqui os 2 centímetros, vou refazer essa curvatura do gancho costa e aí depois eu faço a marcação do comprimento aqui do entreperna. Agora sim eu posso vir aqui, ó, com a parte frente, vou dobrar aqui a margem de costura para visualizar melhor e marco aqui certinho a altura, né? Marco a mesma altura que eu tenho no gancho frente. Agora é só pegar aqui esses 2 pontos e passar uma linha reta formando essa parte aqui da barra do short, né? Aqui na parte costa. Posicionei aqui certinho, vou fazer uma linha aqui em direção à lateral, vou passar aqui um pouquinho também, porque eu vou precisar marcar os 3 centímetros que eu fiz lá na parte frente. Então, eu venho aqui, faço a marcação dos 3 centímetros. Nesse caso, eu não preciso subir o 1,5 centímetro, né? Porque já tá com a inclinação. Marco 1 centímetro no quadril e marco também 1 centímetro aqui na cintura. Aqui na parte costa não vai ter nervura, né? Vai ter as pences, mas eu vou fazer duas com 2 centímetros cada uma. Então, eu preciso também acrescentar esse centímetro aqui na cintura. Passo uma linha reta entre esses 2 pontos e venho com a régua curva para fazer aqui, para fazer o complemento dessa linha até a cintura. E aí, esse centímetro que eu coloquei aqui, eu vou jogar ele para as 2 pences que eu vou fazer. São 2 pences, cada uma com 2 centímetros, tá? Eu já tinha aqui 3 centímetros, né, da pence, então agora eu preciso de 4 centímetros para formar aqui as 2 pences. Eu já venho aqui para a marcação dessas pences. Antes eu vou passar aqui uma linha reta, porque como tem essa parte aqui, né, que sobe das pences aqui da pence aqui na barra, na base, então é bom passar aqui a linha, ó, porque já fica com essa correção. Para marcar a primeira pence, eu vou usar o finalzinho aqui, esse cantinho aqui da pence que eu já tinha no molde. Então, aqui vai ser o centro
da primeira pence. Posiciono meu esquadro aqui certinho e faço a marcação, né? Faço aqui uma linha reta com o comprimento da primeira pence, que também vai ser de 18 centímetros, igual eu fiz com a primeira nervura lá na frente. Feito isso, eu vou marcar aqui a largura, vou colocar a partir desse ponto 1 centímetro para cada lado, fazendo assim a marcação, e vou passar aqui as linhas laterais aqui dessa pence. Posicionando aqui certinho, já tenho a primeira pence. Para a segunda pence, eu vou marcar aqui a distância de 5 centímetros do finalzinho aqui da primeira, ó, posiciono aqui a minha régua, marco 5 centímetros e a partir desse ponto eu vou começar as marcações da outra pence. Marco o meio e marco mais 1 centímetro para a outra lateral. Agora é só passar uma linha aqui do centro da pence. Nesse caso aqui, estou apoiando o esquadro certinho e eu vou marcar uma linha com o comprimento de 15 centímetros. Porque essa pence aqui, ela é do mesmo tamanho da segunda nervura lá da frente. Então, marquei aqui os 15 centímetros. Agora é só fazer aqui as linhas, formando as laterais aqui dessa segunda pence. Marquei aqui certinho, tenho agora as duas pences da parte costa. O próximo passo agora vai ser colocar a margem de costura. A margem de costura eu vou colocar da mesma forma que eu fiz com a parte frente. Coloquei aqui, ó, 1 centímetro para as outras partes e 3 centímetros aqui na barra. Já vou cortando aqui e faço da mesma forma, dobrando também essa barra, para depois cortar aqui as outras partes do molde, né? Porque assim eu já vou deixar o encaixe aqui certinho da barra para não ficar faltando tecido a hora que a gente for costurar. Agora eu vou seguir aqui cortando, ficou assim prontinho, ó. Já certinho aqui a parte da barra. E aqui eu vou precisar colocar um papel aqui por baixo para marcar o fio do tecido. Eu acabei esquecendo de fazer isso quando antes de cortar, né, o molde. Então, por isso que eu coloquei aqui um papel por baixo e vou fazer aqui a minha marcação, né, das linhas guias para poder conseguir traçar aqui a linha de fio do tecido, já que a barra, ela não tá uma barra retinha mais, né, ela já tem uma certa inclinação. E o fio do tecido a gente marca sempre a partir de um ponto esquadrado no molde. Então, agora eu vou vir aqui, vou apoiar o meu esquadro certinho na linha que eu fiz, na linha guia, e vou fazer essa marcação, né? Para quem tem dúvida aí, como é que coloca o fio do tecido, eu tô sempre colocando agora aqui nos moldes, para vocês entenderem certinho. Então, colocado aqui esse fio do tecido, né? O papel aqui que eu coloquei por baixo foi só para fazer essa marcação mesmo, mas foi porque eu esqueci de fazer antes de cortar. Então, aqui tá prontinho a parte costa, eu vou finalizar aqui fazendo o revel. Primeiro eu preciso dobrar aqui as pences. Vou colocar aqui alfinetes para segurar. E dobrado aqui, ó, certinho, fechado aqui as pences, eu venho com outro papel e vou fazer o revel da mesma forma que eu fiz o revel da parte frente. Fazendo aqui o contorno da lateral, da cintura e descendo aqui também um pouco no gancho costa. Agora eu posso retirar aqui esse molde costa e vou continuar com a marcação aqui de largura desse revel. A largura vai ser, antes de marcar a largura, eu já vou vir aqui com a minha régua curva para refazer essa linha. Assim, se tiver alguma imperfeiçãozinha aqui, na hora que copiou, já corrige, já fica certinho. Nesse caso aqui já estava certinho, nem teve correções não. Agora sim, eu vou marcar aqui a largura desse revel, vou marcando aqui 6 centímetros, da mesma forma que eu fiz lá com a parte frente. Usando novamente aqui a minha régua, eu vou passando uma linha aqui para unir todos esses pontos. Finalizado aqui essa parte,
colocar aqui a identificação e vou colocar também a marcação aqui de fio, ó. Pego esses dois pontos aqui da lateral e lá em cima, da parte da cintura, esquadro aqui uma linha e venho para colocar essa marcação de fio do tecido. Apoiei o esquadro e faço aqui a linha dentro da parte do molde. Prontinho aqui, agora é só recortar. Prontinho aqui o nosso molde. Esse foi o nosso conteúdo de hoje. Eu espero muito que você tenha gostado. Se você gostou, se inscreve no canal se não é inscrito. Ativa as notificações para você não perder o próximo com o corte e a costura completa dessa peça que ficou maravilhosa. E lembrando também para você que quer comprar o molde dessa peça, o molde em PDF, uma grade completa com tamanho do 36 ao 52, o link de compra vai ficar fixado aqui no primeiro comentário desse vídeo. Muito obrigado por ter assistido e até o próximo vídeo.